você que está nos ouvindo, olá para você também que está aqui presente. Nós hoje estamos no segundo dia da palestra Igreja Educadora, Ecologia e Direitos Humanos, que acontece aqui na Igreja MHL Vitória. Na semana passada nós falamos com o Isaac. Hoje eu e Diana vamos dar continuidade ao tema Direitos Humanos. A princípio, pode passar o slide, nós precisamos falar de igreja educadora. Na semana passada nós já dissemos que a igreja ensina em todos os momentos, não somente na escola bíblica, mas na forma de louvar, na forma de entregar uma palavra, na forma de servir as pessoas. A igreja está ensinando a todo instante. Em cada atitude, como a igreja cuida das pessoas, como a igreja ama as pessoas, ela reproduz isso nas pessoas. Então os líderes passarão a reproduzir o que a igreja está dizendo, o que a igreja está falando. Os membros passarão também. E a sociedade passará a fazer o que a igreja está proclamando. Então a igreja educadora, ela ensina em todos os momentos. Uma igreja educadora, ela ensina com responsabilidade. Ela não pensa só em A ou B, mas ela pensa em vários aspectos. Ela vai além da escola bíblica. Ela vai em cada atitude. Se tratando de educação, Diana, como que a igreja pode contribuir para uma sociedade melhor? Semana passada nós falamos sobre a igreja através da ecologia, tratando aspectos da sociedade para que a sociedade seja transformada. E agora vamos falar um pouco sobre a educação para transformar o mundo em que nós vivemos através da igreja, encarnando os direitos humanos. E os direitos humanos, ele não foi feito para defender uma classe. Os direitos humanos é feito para todos os seres humanos. E quando a igreja entende isso, ensina sobre isso, isso contribui para que a educação cristã da igreja seja mais excelente. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que acha que os direitos humanos é para uma classe ou para um grupo. Pelo contrário, os direitos humanos são para todos. Assim como Cristo é para todos. Existe uma relação muito grande que Jesus, ele é para um bandido assim como ele é para nós. Jesus, ele ama tanto uma pessoa que escolheu estar em situação de rua, em situação de droga, em situação de violência, quanto nos ama e nós estamos aqui para a sociedade e pessoas civis. Então, esse evangelho que nós vivemos hoje é para todos. Assim como direitos humanos é para todos. E assim como o evangelho pode transformar, e o evangelho transforma quando nós entendemos que nós podemos falar sobre direitos humanos na igreja, isso também pode transformar a vida de alguém que encontra na igreja uma mensagem de salvação e uma mensagem de redenção. Exato. Então, ensinar é um mandamento da igreja. Mateus 28, 19 a 20 vai dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente costuma dizer isso no batismo ou em missões, mas a gente esquece da última parte: ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ensinar faz parte do mandamento de Deus. Ensinar faz parte de uma comunidade que ama as pessoas, uma comunidade que é família, e família ensina. Mas ao longo da história a gente percebe que existem famílias que ensinam para o mal, ensinam para a destruição. E nós, como igreja educadora, queremos educar as pessoas, a sociedade, que vá aponte para o reino de Deus. Então a educação cristã tem como objetivo estimular as pessoas para uma compreensão do mundo através da perspectiva de Deus. Uma das coisas que nós vamos dizer aqui é sobre como são os olhos de Deus em relação a tudo isso que acontece no mundo. Como devem ser os olhos dos crentes, dos cristãos, a tudo que acontece no mundo, pensando no reino de Deus. Então, educação é essencial para a nossa vida. Manuel pode colocar o vídeo 1, fazendo um favor, para nós introduzirmos o tema de direitos humanos. É um vídeo muito especial do The Chosen, Jesus quebrando alguns paradigmas. Colher ou coletar no Shabat.
Chosen é uma série que eu acredito que a maioria deva assistir, eu já ouvi falar, e que trata Jesus de uma forma mais humana. Ele, sabe aquele Jesus que nós normalmente lemos, um Jesus sério, um Jesus muito centrado, e traz Jesus de uma forma humana, Jesus como ser humano, que se importa com as pessoas, acima da religiosidade. Esse vídeo ele nos mostra a passagem que Jesus vai dizer que ele é o Senhor do sábado. E o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. No sentido de que os homens, a pessoa, o homem, a mulher, é mais importante para Deus do que as leis. Mais importante para Deus do que o sábado, o domingo ou qualquer outro mandamento. As pessoas são mais importantes. Então infringir uma lei, nesse caso aqui dos fariseus, era ridículo infringir uma lei. Era ruim, era você pecar contra Deus. Mas Jesus demonstra que, olha, as pessoas estão com fome, aqueles discípulos, e eles podem sim comer. Eles podem sim, porque eles são os mais importantes. Deus se importa mais com as pessoas do que a nossa religiosidade construída. Então, direitos humanos, nós pedimos para que vocês escutem o que nós iremos dizer com sensibilidade, sem pressupostos ideológicos. Como assim? Sem pensamentos, isso é coisa de lado A, lado B. Sem pensamentos ideológicos ou partidários, esquerda, direita, mas numa perspectiva do reino de Deus. Uma perspectiva de como Deus amou e ama a humanidade e luta por uma humanidade mais justa. Então, falar de direitos humanos não tem como dizer antes sobre a figura de Jesus e todos os outros profetas. Jesus diz, pode passar o slide: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quero pedir para que vocês fiquem pensando nessas palavras de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vale ressaltar que a Bíblia não fala diretamente sobre os direitos humanos, mas ela fala do que nós podemos chamar de direitos divinos. Por que direitos divinos? Porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem de Deus em terra. Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E isso não se expande apenas para a igreja, se expande para todas as pessoas que estão na sociedade. Por isso que a igreja não pode ser um anexo da sociedade, a igreja ela precisa estar inserida na sociedade, dissolvida na sociedade, para que as pessoas sejam vistas como imagem e semelhança de Deus, e assim tenham dignidade de vida, assim como Cristo disse, para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. O que será que é ter vida e vida em abundância? Será que ter vida e vida em abundância, que todos fomos chamados para ter através das palavras de Jesus, é passar fome? Será que ter vida em abundância é num momento como esse, você vir para cá e ver pessoas embaixo das marquises dormindo na chuva? Será que ter vida e vida com abundância é ser abusado todos os dias? Será que ter vida e vida com abundância é você chegar em casa e ver o seu pai batendo na sua mãe? Eu trouxe esses assuntos para que a gente entenda que Cristo nos chama a levar vida em abundância para as pessoas que não têm vida em abundância. Pessoas que chegam em casa e estão sem perspectiva de vida, sem esperança. Pessoas que chegam em casa pensando, eu cheguei em casa, sem nenhum sentimento de lar, sem nenhum sentimento de... Porque lá é onde habita o amor, lá é um lugar de descanso. Mas várias crianças, vários adolescentes e adultos chegam em casa não se sentindo em casa, se sentindo em mais um lugar. Mas Cristo ele nos chama, diante dessas perspectivas sociais também, porque o Evangelho ele é integral para as pessoas, a repensarmos se as pessoas, inclusive nós mesmos, temos tido vida com abundância. Interessante que quando Deus ele nos permite enxergar algo, Ele está nos levando a viver aquilo também. Então, quando nós entendemos, vida em abundância, essa vida em abundância não é só para mim, é para o próximo. E essa vida em abundância não tem a ver apenas com o seu espírito estar bem, mas com todo o seu corpo ir bem. Então reflita
sem pensar em pressupostos ideológicos ou partidários. Nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, não existe esquerda, direita. Existem homens e mulheres de Deus que clamam pela misericórdia e não sacrifício, como Jesus disse. Então, durante a palestra, fique pensando: o que é vida em abundância? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Na passagem ele está falando sobre uma vida que há de vir, mas uma vida agora. O que é uma vida agora em abundância? Caos e cosmos. Nós olhamos para Gênesis só para entender de onde vem essa tradição de justiça de Deus, essa tradição de vida em abundância. Caos e cosmos. Pode passar o slide, fazendo favor. Gênesis demonstra para nós que a terra era vazia, sem forma, e o caos habitava na terra. E aí então Deus, com uma ordem, diz: haja luz. E o haja luz de Deus estabelece ordem divina sobre a terra. E a partir daquilo toda a criação começa a ser feita. Todos os animais, todos os pássaros, Adão, Eva, o jardim, tudo começa a ser feito a partir de uma ordem, a partir de uma forma de criar. Isso nós podemos chamar de cosmos, a ordem cosmológica de Deus, de criar as coisas e ver que é bom. Era perfeito, vai dizer Gênesis. Então nós vemos que o caos, as trevas, gera morte, gera dor, a escuridão, mas a partir de uma ordem divina, o cosmos gera vida, gera criação divina e esperança. Então nós olhamos por toda a Bíblia e vamos encontrar esse tema: caos e cosmos, até Apocalipse. Durante toda a Bíblia ela vai dizer que o caos foi apreendido no mar, uma forma de figura de linguagem. E aí nós vemos que em Apocalipse o caos ele emerge do mar e tenta dominar o mundo, tenta fazer do mundo novamente o caos de Gênesis. Mas Deus, em sequência, com os anjos cantando Santo, 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 vai vencendo o caos e estabelecendo ordem em um mundo que estava sem ordem, estabelecendo cosmos na sua criação. Nós dissemos na semana passada que Deus não se esqueceu da sua criação. Deus ele continua sendo o dono da criação, como diz Salmos. Então, quando lerem a Bíblia, pensem nesse tema, caos e cosmos. Onde há desordem, Deus promove ordem através de profetas, através de homens e mulheres de Deus. O cosmos, ele apresenta em Apocalipse como esperança. Ele é apresentado em Apocalipse como aquele que vence, e vai dizer: aquele que perseverar até o fim, vencerão com Cristo, os seguidores do Cordeiro. Mas o que está acontecendo ali no contexto daquela época? Paulo já vai dizer em Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renovem-se a sua mente. O que era se amoldar ao padrão deste mundo? Era promover caos, era ter indiferença entre as pessoas, era ter pessoas passando fome e pessoas com muita abundância em comida, era ter líderes religiosos com muita riqueza e pessoas com muita pobreza, era ter líderes religiosos que diziam que a religião, que Deus só se conectava com eles e não com todo o restante do povo. Era ter pessoas que promoviam a escravidão, era ter pessoas que promoviam o ódio contra mulheres, o ódio contra crianças, era ter pessoas que não ligavam para idosos. Isso é se amoldar ao padrão deste mundo, segundo Paulo. O mundo romano era assim, só tinha vez quem era romano, só tinha vez que era cidadão de Roma e homem. E Deus, em Apocalipse, vai dizer que Ele reestabelece a ordem do mundo. O mundo que estava em caos, Deus destrói a besta que quer destruir o mundo, para trazer ordem, para trazer cosmos.
Então, essa tradição está por toda a Bíblia, né, Diana? O cosmos de Deus. E aí depois nós podemos falar da tradição profética. Que quando o homem cai em Gênesis, ele não somente peca contra Deus, mas ele também começa diversos erros contra a humanidade, como matar o irmão, como negar comida, como secularizar, como segregar. O homem começa a fazer várias coisas ruins na humanidade, começa a matar os animais, as florestas. Isso vem até hoje. Até hoje nós vemos pessoas sendo discriminadas pela cor de pele. Até hoje nós vemos mulheres não podendo exercer papéis de liderança ou papéis fundamentais em vários lugares do mundo. Até hoje. Ontem, por exemplo, hoje é dia 22. Ontem, por exemplo, mais uma vez, o jogador Vinícius Júnior sofreu racismo na Espanha, no jogo contra o Sevilla. E gritam a todo instante: macaco, macaco. Até quando nós vamos permitir que o caos domine a terra? Até quando nós vamos permitir que as pessoas sejam discriminadas? Que as pessoas sejam humilhadas pela condição em que elas estão? Seja boa ou ruim? Até quando nós vamos permitir isso? Nós dissemos na semana passada que a igreja não pode se calar, a igreja não pode tapar os seus olhos, mas a igreja precisa agir efetivamente para que isso seja rompido. E Deus usa profetas para estabelecer um cosmos, que é essa ordem de Deus. Como o Maurício falou no início, quando Deus ele vai criar o mundo que está tudo sem forma e vazio, o Espírito ele se movia sobre a face das águas, não havia cosmos, havia caos. Deus ele estabelece a sua ordem. Em vários momentos na tradição bíblica, quando a gente vai ver os profetas se levantando, os profetas da corte, os profetas que estão entre os civis, nós vamos ver pessoas sendo usadas por Deus para trazer ordem. E aí a gente vai ver também profetas sofrendo justamente por trazerem a notícia de Deus para o povo. E aí quando a gente vai falar sobre alguns assuntos como esses, que são assuntos que chocam, vão chocar a política, vão chocar as pessoas, nós também podemos padecer como Jeremias, como Ezequiel, como Isaías, porque nós devemos entender o que é ser um profeta e o que o profeta tem que estar disposto a viver. Porque o profeta é aquele que denuncia. E nem todos estão dispostos a ouvir a denúncia de Deus. Nem todos estão dispostos a ouvir que não está certo. De que a opressão continua no nosso país, a marginalização, o preconceito. E Deus ele quer nos usar justamente para trazer essa ordem. Todos somos a imagem e semelhança. O evangelho que chegou até nós, infelizmente, acabou reduzindo o evangelho completo. Mas o que eu quero dizer com isso? O evangelho que chegou até nós acredita que somente a igreja precisa somente orar, a igreja precisa somente ir ao templo, aos domingos principalmente. A igreja tem que se preocupar com questões que a política tem que se preocupar. Isso é coisa da política. Esse foi o evangelho que chegou até nós. Não sei se você também pensa assim, ou você que está escutando também pensa assim. Mas nós percebemos a tradição bíblica. E o que é tradição bíblica? Tradição bíblica é uma forma de nós falarmos que um tipo de pensamento foi se passando de pai para filho, e a partir daquilo ali eles falavam e escreviam. Ou seja, em um pensamento que estava anterior, eles falavam e escreviam. Por exemplo, o que é uma tradição aqui na nossa igreja? Recepção é uma tradição na nossa igreja. Uma frase que o Charles fala, que é uma tradição, Deus não faz o caos para promover o bem, alguma coisa assim. Isso, Deus é especialista. É uma tradição nossa. É uma tradição essas frases nossas. Um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Tem várias frases aqui. Isso é uma tradição. Que molda a cultura. Então, quando um caos acontece na nossa vida, nós nos lembramos dessa tradição. Quando nós pensamos que existe um lugar perfeito para alguém, nós lembramos que esse lugar é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. E isso gerou uma cultura
Então a tradição ela vai ficar sendo passada por pessoas que vão vir aqui, por pessoas que vão sair daqui, por crianças e aí os nossos filhos, nossos netos que estiverem aqui ou ouvirem das nossas bocas vão entender, olha, eles falavam isso no passado e nós continuamos essa tradição. Então uma tradição bíblica é um tipo de pensamento que continua ao longo dos séculos, que influencia diretamente na escrita da Bíblia, influencia diretamente nas palavras orais, influencia diretamente em tudo que eles ensinam. Então, a tradição profética, e uma frase que eu não esqueço nunca, que marcou a minha vida, do livro Uma Teologia para o Evangelho Social, do Rauschenbusch, vai dizer: Jesus e os profetas silenciaram os sacrifícios e as performances cerimoniais e proclamaram justiça, misericórdia e solidariedade. De fato, a gente não vê Jesus e os profetas elevando os temas sábado, templo. Eles não ficam elevando esses temas. Eles elevam os temas de misericórdia, amor e justiça. Todos esses profetas, eles entendem que o amor de Deus sobre as pessoas vai além da religiosidade. E aí, Oséias, naquele contexto, o templo estava destruído, e aí vem o profeta e diz: vocês precisam ter misericórdia, é o que Deus quer, e não sacrifício. Eles queriam se sacrificar para construir outro templo, mas Deus fala: tenha misericórdia das pessoas. Não pensem em construções, não pensem em coisas sacrificiais, em rito, em holocausto, mas pensem nas pessoas. E aí Jesus, de uma vez por todas, acabou com os holocaustos na nossa fé cristã, né? Não é preciso mais matar o cordeiro, não precisa mais matar nenhum animal. Nos tornou templo de Deus, todos nós somos templo de Deus. Então essa tradição profética se cumpre em Jesus e que nós continuamos carregando ela, né, adiante. A gente pode citar, por exemplo, 2 profetas. Ezequiel, naquela visão que ele manda uma cidade ressuscitar. Ao contrário dos religiosos da época e egoístas daquele tempo, Ezequiel pensa primeiro nas pessoas, na comunidade, como serviço, trazendo esperança e vida. Então ele tem a ação de Deus manifestada. Ele refaz todo aquele povoado, toda aquela comunidade, através da sua palavra. Deus ressuscita os sem esperança, como Jesus no Novo Testamento, criando uma comunidade a partir daqueles que não são, para confundir os que são. Essa ideia paulina de os que não são para confundir os que são, vai muito daquele momento que nós temos isso até hoje. O que seriam os que não são? Os que não são aqueles que não têm visão, aqueles que não têm pernas, aqueles que têm alguma deficiência auditiva, algum tipo de deficiência, aqueles que não têm condições financeiras, aqueles que não dão ouvidos ou não dão voz para que essa pessoa fale. Esses são os que não são. E aí Deus chama todos os que não são para criar uma comunidade agora dos que são. Deus chama a prostituta, Deus chama o coxo, o manco, os pescadores. Ele não vai direto para os religiosos. Pelo contrário, ele tenta trazer ordem para os religiosos. Não ordem militar, mas uma ordem de amor. E chama aqueles que eram excluídos para fazerem parte da sua comunidade. Nunca que a religião da época aceitaria 12 pescadores como seus discípulos. Somente os rabinos de famílias especiais poderiam fazer isso. Mas Jesus, ele confunde a ordem deste mundo. O mandamento de Deus vai de encontro à forma como nós pensamos. Então, nós podemos também olhar para Amós, que fez como o profeta Isaías. Ele viu e denunciou a religiosidade de aparências e a prosperidade econômica e social que beneficiava apenas alguns, os poucos, e trazia pobreza para muitos. Amós, ele, naquela época, quem comandava, digamos assim, o prefeito, nesse tempo, eram os religiosos, os sacerdotes. E eles tinham uma grande mesa de banquete. Eles tinham várias casas especiais, mas muitos outros, que também eram judeus, digamos assim, passavam necessidade.
muitos outros que faziam parte da mesma família tinham necessidade. E Amós vai dizer: olha, Deus cairá sobre juízo em vocês, porque vocês acumulam riquezas para si e esquecem do órfão, da viúva, do necessitado. Isso também acontece na ceia em Corinto, quando tem alguns homens e mulheres ricos que trazem o banquete e comem somente eles, não partilham na família. Nós vemos isso também em Ananias e Safira, que decide segurar e não ser fiel a Deus, que decide pensar em si. Então o egoísmo é também uma tradição humana. Todos os humanos, a partir de Adão, de alguma forma se tornaram egoístas. E Deus e a sua tradição profética tenta denunciar o egoísmo. Se falando de profetismo, Tiana, o que seria um profeta hoje, ao contrário do que normalmente, popularmente ficou conhecido? O profeta é aquele que traz a notícia de Deus para a terra, independente de qual seja o assunto. Se for um assunto que vai impactar pessoalmente a vida de uma pessoa ou a vida de um grupo. Só que o profeta, ele não traz a notícia no sentido de caos, porque aquilo que está acontecendo já é um caos. O profeta, ele traz a perspectiva do reino de Deus. Se algo está ruim, o profeta, ele viu que aquilo está ruim, mas a denúncia é trazendo aquilo que é bom, para que aquilo que é bom se estabeleça, seja pessoalmente ou em grupo. Então existe o profeta que vai trazer a realidade do céu para um grupo, ou o profeta que vai trazer aquilo para uma pessoa. Existem vários momentos da Bíblia em que o profeta vai ser usado para falar exclusivamente com o rei. Mas vão ter momentos na Bíblia que o profeta, ele precisa se levantar para falar com a casa de Israel, para que o povo se conserte, para que o povo entenda o que Deus deseja que eles sejam e façam. Então, nós devemos enfrentar isso como um desafio, de sermos profetas onde estivermos. E o profeta é aquele que está inteiramente relacionado com Deus para saber o que tem no coração de Deus, para que outra pessoa tenha acesso ao coração de Deus através da vida dele. Aqui no Brasil, popularmente, o profeta ficou conhecido como aquele que fala do futuro, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o profeta é aquele que acredita na ação de Deus, que tem reflexões sim no futuro. O profeta é aquele que olha para um caos e anuncia a vida, olha para a morte e anuncia o amor de Deus. Isso está na tradição profética. E vale ressaltar que quando Deus, ele permite que um profeta traga uma mensagem, ele está chamando o povo ou a pessoa para viver aquela mensagem, para viver aquela realidade. Então, quando Deus diz: eu tenho planos que a igreja evangélica de Vitória restaure os muros da cidade de Vitória, Deus, ele não está apenas comunicando uma notícia como são notícias vistas todos os dias no jornal, que nós apenas somos informados. Não, Deus, ele não está nos informando, ele está nos chamando para caminhar sobre esse lugar. Então, quando nós nos levantamos com essa conscientização de que a igreja não profetiza apenas para a vida de uma pessoa, a igreja profetiza para um grupo, e Deus diz que quer restaurar a cidade de Vitória, nós devemos andar como quem já está restaurando a cidade. Por isso que eu comecei falando que, por mais que a gente não veja nós caminhando dentro desse aspecto social do evangelho, nós já estamos indo. Podemos não estar vendo os resultados concretos de dados específicos, mas nós estamos caminhando. Recentemente foi lançada agora a plataforma de educação do Dunamis, que é o Dunamis Universidade. E eles sempre tiveram um sonho de influenciar a educação através de pessoas que começaram a se desenvolver nessa área. E hoje existe uma faculdade que vai começar no próximo semestre, com vários cursos: administração, teologia, assistência social, psicologia. Mas eles começaram de um lugar, eles foram profetas denunciando uma realidade. Eles estavam denunciando que muitas vezes a educação não estava sendo como deveria ser. Então o que eles fizeram? Foram uma resposta para aquilo. E o profeta, ele também precisa ser resposta. Amplamente, o profeta na Bíblia, ele não está associado ao templo, ele não se restringe a um espaço religioso. A gente vê o profeta profetizando fora do templo, inclusive.
Difícil nós encontrarmos um profeta na Bíblia restrito ao tempo. O profeta ele vai por todos os lugares, por todas as regiões, dizendo: Deus virá com juízo. E ele começa dizendo: ó Israel. E aí começa a falar. Jesus também, ele vai por todos os lugares, por todos os povos, dizendo isso. A gente vê também João Batista, como profeta, denuncia e fala: ó raça de víboras, porque vocês excluem outras pessoas, mas Deus virá com juízo. João Batista vai dizer. Então a tradição profética nós já falamos aqui ao longo desse um ano, nos domingos de manhã. Para quem esteve aqui, acredito que faz muito sentido o que nós estamos dizendo, porque nós construímos essa ideia do que é um profeta, uma igreja profética. Então nós percebemos também que em Atos, eles profetizam, né, Diana? Em Atos eles vão dizer que Deus vai abraçar aquela cidade, que Deus vai amar aquelas pessoas, e aí 3.000 pessoas são convertidas. É muito interessante nós entendermos essa tradição profética. Aproveitando que o Maurício falou disso, Jesus ele também é visto como profeta. Ele diz em Lucas 4: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para trazer a boa notícia aos pobres, para trazer libertação aos cativos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Interessante é que em Atos acontece, nós como pentecostais acreditamos no mover do Espírito Santo. Acontece em Atos 2 a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que capacita. Então, quando nós entendemos essa palavra, quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo, nós nos posicionamos e nos levantamos para falar. Pedro, cheio do Espírito Santo, naquele momento ele, cheio, vê que existem pessoas e o que Pedro faz? Ele se levanta. Sabe, naquele momento ele não foi refém do medo, do que vão pensar, porque pensaram que eles estavam bêbados. Quem são esses homens, o que está acontecendo? Mas ele aproveita isso, uma oportunidade. E todo profeta deve enxergar as oportunidades. Pedro ele se levanta e começa a pregar, e aí nós já sabemos os resultados. Exatamente isso que o profeta deve entender, que ele é cheio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que o capacita. E Jesus ele diz: ficai em Jerusalém, até que logo vocês sejam revestidos de poder. O profeta ele também tem que ser obediente para viver aquilo que é necessário viver. Não adianta dizer eu sou profeta e não ter ouvidos para obedecer ao Espírito Santo, não ter olhos para enxergar o que Deus vai fazer. Todo profeta ele precisa estar debaixo de uma palavra e ser obediente àquela palavra. Se é para ficar aqui, é para ficar aqui porque Deus vai fazer algo nesse lugar. Se é para ir para outro lugar, vá para outro lugar porque Deus vai fazer algo naquele lugar. O profeta ele decide estar sob uma palavra de obediência. Quando Deus ele diz: Jeremias, eu preciso falar com você e você precisa profetizar sobre a casa de Israel, aquilo ali poderia ser um risco, mas ele aceita estar debaixo desse risco, porque em Deus não existe risco. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Nós, pentecostais, e quando nós digamos pentecostais, não nos referimos a somente falar em línguas, mas nós pentecostais acreditamos que o Espírito Santo, e nós lemos assim a Bíblia, que o Espírito Santo nos capacita para promover o reino de Deus no mundo. E que ele se move através da igreja na terra, que a igreja é uma palavra de esperança, porta vai de esperança na terra. Então, nós vamos falar agora do Salmo 82, quem quiser abrir, é muito interessante, e a ordem divina. Para vocês verem, eu peguei a anotação do meu caderno na faculdade. Nosso querido professor José Adriano, quem quiser pesquisar, tem vários livros, ele é um cara excelente. Salmo 82 vai dizer: Deus assiste na congregação divina. Ele está declarando, né, o salmista, no meio dos deuses, estabelecendo o seu julgamento. Então, Deus vai no meio dos deuses. Não que os outros deuses existam em si, mas na cabeça das pessoas, esses deuses existem. E aí o salmista está dizendo: olha, Deus vai no meio do Deus de vocês. Verso 2: até quando julgareis injustamente e tomarei partido pela causa dos ímpios? Ou seja, aqueles que destroem a terra. Até quando vocês vão defender os destruidores da vida? 3: fazei justiça com o fraco e com o órfão. Procedei retantemente para o aflito e o desamparado. 4:
socorrei o fraco e necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Nessa tradição, os ímpios fazem mal para o mundo, e nós acreditamos nessa forma também. Os destruidores dessa terra são os ímpios aqui. Eles nada entendem, vagueiam pelas trevas e vacilam todos os fundamentos da terra. Lembra em Gênesis, quando Deus vai dizer que Deus deu o fundamento da terra, após o haja luz? Vocês podem ver em casa. Deus disse: haja luz, e o fundamento da terra foi estabelecido. O fundamento da terra, na tradição bíblica, é o que aprisiona os monstros ou os destruidores da terra no mar. Isso é o que está dizendo Gênesis. Só que aqui nos Salmos, ele vai dizer que as pessoas abalam, vacilam sobre os fundamentos da terra. Então eles querem trazer o caos novamente, que foi aprisionado. Eles querem emergir do mar o caos. E aí no versículo 6: eu disse: sois Deus, pois sois todos filhos do Altíssimo. Nesse tempo, os príncipes, os prefeitos, digamos assim, faziam parte da corte e da corte divina. Eles se apresentavam a Deus. Por exemplo, nós vemos Faraó, ele é como Deus aqui na terra, na religião egípcia, naquele tempo. Todos os príncipes, eles se apresentavam a Deus, o que as pessoas pensavam assim, é o que a religiosidade falava. Versículo 7: todavia, como homens morrereis, e como qualquer um dos príncipes haveis de sucumbir. Aí o salmista finaliza dizendo: louva-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Aqui nós olhamos para a tradição bíblica, a tradição profética, de que Deus, Ele acusa os malfeitores, acusa aqueles que destroem a vida humana, aqueles que promovem a escravidão, aqueles que promovem ódio, aqueles que promovem qualquer tipo de violência. Deus acusa eles. Deus acusa o Deus dessas pessoas e vai dizer que eles vacilaram sobre os fundamentos da terra, ou seja, eles trouxeram o caos novamente para a vida. E o caos, como nós dissemos, promove ódio. O caos promove indiferenças. O caos promove diferença entre pessoas de classe social, pessoas de qualquer tipo de gênero. Promove ódio. E aí Deus vai dizer que Ele vai julgar essas pessoas e vai chegar um tempo em que o caos vai morrer. Isso vai finalizar essa temática em Apocalipse para nós cristãos. Então, nós, ao longo de todos os salmos, nós dissemos nos últimos domingos vários salmos, e nós percebemos que Deus tem um lugar especial para os fragilizados. Salmos vai dizer que Deus tem um lugar especial para aqueles que foram corrompidos no sentido de que alguém corrompeu aquela pessoa, para aqueles que foram marginalizados, para aqueles que foram passados para trás, para aqueles que foram humilhados. Deus tem um lugar especial para essas pessoas. Nós percebemos que Deus não compactua com injustiça. O salmista vai dizer que Deus compactua com justiça. E o que é justiça para Deus? Nós já dissemos que justiça é corrigir as injustiças do mundo presente. A igreja precisa promover justiça. Justiça divina é corrigir injustiça. Uma das injustiças que a gente pode perceber hoje, eu trouxe alguns dados. Através do machismo e patriarcado que se manifestam em diferentes formas de dominação, violência e marginalização, e que está na raiz do crescente feminicídio que tem ceifado vidas de tantas mulheres. O dado que eu trago são a respeito dos casos de feminicídio no Espírito Santo, que sobem 46% esse ano. Esse é um dado da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Em 2022, até outubro, 30 mulheres foram mortas por feminicídio. Em 2021, foram 38 mulheres. Em 2020, foram 26 mulheres. E no centro de Vitória, nos últimos 2 meses, 2 mulheres foram mortas por feminicídio.
vez mais assassinatos cotidianos, com requintes de crueldade contra as pessoas LGBT, que é mais. Então, elas são pessoas, elas são imagens e semelhança de Deus. Essas mulheres que têm sido mortas de formas brutais são imagens e semelhança de Deus. Pessoas que têm sido vítimas de homofobia são imagens e semelhança de Deus. E quando nós pegamos os direitos humanos e colocamos isso dentro do nosso coração também, nós nos tornamos resposta para a sociedade, equipados com artigos, com estatutos. Outro dado é o dado de racismo. O racismo, ele escraviza e assassina milhares e milhares de negros, além de demonizar a cultura e as suas tradições religiosas. Maurício, ele falou sobre um jogador. Isso traz sofrimento. Mas quantas raízes de racismo nós ainda temos? A libertação dos escravos é algo muito recente se a gente for olhar. Então a gente precisa trabalhar para que cada vez mais pessoas se sintam a imagem e semelhança de Deus. E essa não é uma responsabilidade apenas do governo, é uma responsabilidade da igreja. Para finalizar, os índios. Índios nomeados pelos europeus como índios, mas vamos falar com povos nativos dessa terra. Eles também têm sofrido muito. Pessoas têm ido até as suas terras e roubado das suas terras. Se você for olhar, passando por Aracruz, milhares e milhares de eucaliptos que torna a terra dos índios infrutífera, porque o eucalipto ele consome água. Recentemente, essa semana, um colega meu foi fazer um trabalho da faculdade por uma tribo indígena e ele conversou com a pessoa que é líder lá, e essa pessoa é um pastor. O evangelho chegou até essa tribo indígena em Aracruz. E nós precisamos não apenas levar o evangelho, mas levar o direito dessas pessoas, para que cada vez menos isso que está acontecendo com elas se torne real. O etnocentrismo, então, ele provoca verdadeiros genocídios e etnocídios em nosso continente, que continua negando aos povos indígenas o direito de seus territórios e tratando as suas culturas e o seu modo de vida com as suas sabedorias e tradições religiosas como atraso, superstição e empecilho para o desenvolvimento do progresso. E aí, finalizando isso aqui com o Salmo 82, no finalzinho do Salmo 82 está escrito assim: e o Senhor pertence à terra e todas as nações, Ele reina sobre todas as nações. Então, no grande dia estarão presentes todos os povos, tribos e línguas, e todos nós de joelhos nos curvaremos diante da presença do Senhor. Quando nós falamos sobre matar a cultura de um povo, de uma tribo, nós estamos falando sobre matar a imagem e semelhança de Deus que é a deles. Porque no grande dia, todos os povos, Deus reúne todas as culturas. Você já parou para pensar que Deus ele nos fez diferente e Ele ama isso, a diferença que existe em nós, um do outro? E isso não é só na forma de me vestir, ou na forma de falar, ou na minha fisionomia. Isso está nos traços culturais. Os índios, os negros, os chineses, os asiáticos, os marroquinos, eles têm algo de especial. E os direitos humanos é para todos, faz parte de uma união global. E nós, como igreja, precisamos muito trazer essa realidade, que tem tudo a ver com o reino de Deus. Um dado interessante que a Adriana trouxe é sobre feminicídio. O Espírito Santo é o estado com mais evangélicos do Brasil. Isso é um dado IBGE. Mas também é top 5 dos estados brasileiros com maiores casos de violência contra a mulher no Brasil. Isso nos faz refletir qual é a diferença da presença evangélica no estado do Espírito Santo. O que nós fazemos de diferente para mudar a sociedade? Uma pergunta que o Charles fez, acredito que há 2 anos atrás, foi: se você sair do seu bairro, se essa igreja fechar, qual vai ser o impacto que isso vai causar? O impacto ele é só espiritual ou ele é um impacto social? Se você se mudar hoje de onde você mora, qual o impacto que isso causa para as pessoas? Qual o impacto que isso causa para o ambiente? Porque quando nós pisamos em um lugar, nós somos luz. Nós podemos ver o reflexo disso na vida de José,
que onde ele estava, ele levava a presença de Deus. No palácio, na cela, na prisão, na casa de Potifar, onde ele estava, ele levava a luz de Deus, a presença de Deus. Mas o nosso reflexo na sociedade não pode ser apenas um reflexo de luz, porque a luz ela ilumina. Você já passou por uma rua escura, você sabe que o poste traz uma transformação, mas é só de luz, ele não toca as pessoas. Então nós não podemos ser apenas luz, nós devemos tocar as pessoas. Então, nos parece que a presença evangélica não tem causado muita diferença nos Estados Unidos, nesse quesito de feminicídio. Mulheres continuam sendo agredidas. Talvez nós tenhamos até pessoas aqui dentro da igreja que utilizam dessa prática, mas como que nós corrigimos isso como igreja profética? Como que nós denunciamos essa realidade? Muitos pastoras vão dizer, olha, você tem que orar, irmã. Isso é um abuso. Feminicídio, existe lei, bater em mulheres, ou espancar mulheres, ou matar mulheres, é uma lei severa. Existe uma lei severa contra isso. Tem que denunciar, tem que ser preso. É o que diz a nossa lei. Então, nós ao longo dos séculos vamos ver aqui no Brasil, olha, tem que orar, e a pessoa sendo agredida, sendo espancada. E por isso que a presença evangélica não tem transformado essa situação. A presença evangélica tem se preocupado com outras coisas, mas com a vida em si, nós não percebemos isso tanto nesse quesito de feminicídio. Para quem quiser abrir, Mateus 5 vai falar das bem-aventuranças. E para você que está em casa, você que está aqui, se quiser anotar, isso é muito interessante. Toda vez que Jesus ele faz uma cura, ou toda vez que Jesus diz algo, ele diz, pois é chegado o reino de Deus. Nas curas ele vai dizer, ele foi movido de íntima compaixão. Nos milagres ele diz, o reino de Deus chegou. Isso está na boca de Jesus a todo instante, a todos os momentos. Então, se o reino de Deus chega quando pessoas são curadas, pessoas são libertadas, pessoas têm uma vida digna, pessoas param de ser excluídas, mas incluídas. Se o reino de Deus chega dessa forma, nós compreendemos que o reino de Deus se estabelece com justiça de Deus. E promover a justiça de Deus é promover novamente o cosmos, a ordem divina de todas as coisas. Se o mundo está em desordem, nós, igreja, precisamos promover a ordem divina. Então, por todo o Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus disse: o reino de Deus chegou. Aí João 4, para uma mulher samaritana, e uma mulher samaritana, naquele momento, ou qualquer samaritana, eram vistos como não pessoas, uma raça, um povo, deixado de lado. Mas para Jesus, o samaritano também é gente. Para Jesus, todos nós somos seres humanos, feitos à imagem de Deus. Não tem diferença entre samaritano e judeu. Mas chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar, que vai dizer Jesus. Para Jesus, o samaritano também é gente. E a gente olha também ele usando de uma passagem, de uma forma de dizer uma realidade, do samaritano que ajuda uma pessoa. Passa o levita, passa o sacerdote, e ninguém ajuda, mas o samaritano ajuda. Então, para Jesus, o samaritano também é gente. Para Jesus, o samaritano também precisa ser incluído como filho de Deus, diferente do que pensavam naquele momento. E para nós, o que nós, protestantes brasileiros, pensamos que não são filhos de Deus? Fica a reflexão. Problematizando isso, nesses últimos dias, a gente tem visto muitos posts, principalmente de cristãos, dizendo que os palestinos, eles precisavam morrer. Devem morrer. E eu estava rolando meu feed, e aí de repente eu vi uma imagem de vários palestinos, era um pastor, e embaixo estava escrito assim: que Deus abençoe os judeus para disseminar os palestinos, para que todos sejam mortos.
fazer um aborto. Deus, ele é amor. E isso muitas vezes nos choca, nos escandaliza, mas uma pessoa como essa, que acabou de cometer um assassinato, não é menos digno de amor do que eu, Maurício, ou qualquer um que estamos dentro da igreja todos os dias. Esse é o grande e escandaloso amor de Deus. Não é sobre quem está certo ou quem está errado entre Palestina e Israel, mas é que nós percebemos que existem pastores, pastoras ou qualquer tipo de líder religioso que consegue adorar um Deus que promove ódio, que promove violência. E aí esse pastor citado, ele disse que Deus mate os palestinos. Mas será que essas palavras estariam da boca de Jesus? Será que Jesus agiria dessa forma? Nós temos pastores dizendo na internet que Deus mate os homossexuais. Mas será que é isso que Deus faz? Será que é isso que Deus fará? Aí lembramos de Salmo 82, que os príncipes e as pessoas estavam adorando deuses que julgam injustamente. Salmo 82, 2. Deuses que julgam injustamente. Isso nos faz refletir a respeito de qual face de Deus nós estamos criando. Qual é a face de Deus que nós estamos criando? Quem Ele realmente é pela essência? Ou alguém que tem a ver com aquilo que nós temos dentro do nosso coração? Porque se nós temos ódio dentro do nosso coração, nós vamos reproduzir isso naquilo que nós cremos. E esse também é um problema da paternidade. Quando não se há paternidade, nós reproduzimos isso para Deus como se Ele não fosse um pai. E isso está a todo momento na nossa vida. E a ver com os direitos humanos e como que a igreja se manifesta é uma pergunta: que tipo de Deus nós temos criado? Um Deus que não se importa com o outro, com a dor do outro, só com a nossa dor? Ou um Deus que é solidário com a dor do outro porque Ele é visto no Antigo Testamento como um Deus justo? As pessoas olham para a Bíblia no Antigo Testamento, no caso daquele povo mesmo, não existia Bíblia. Eles olhavam no período deles os relatos de Deus, o que Deus estava fazendo, e eles enxergavam um pai, né, de Abraão, Isaac e Jacó, então ele era o pai da eternidade. Eles enxergavam Deus como o pai da eternidade e enxergavam Deus como justo, alguém que cuida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é só no sentido de pastor, é no sentido de pai que eles enxergavam isso, né, Maurício? É um Deus que promove justiça. É um Deus que não esquece do pastor, porque naquele momento o pastor era pastor de ovelha, esquecido. E existiam ovelhas, então era algo real para eles, o pastor sair para apacentar a ovelha e se uma se desgarrar, ir atrás para buscar. Jesus vai dizer que o bom pastor, ele entra no meio do aprisco. E ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele coloca a ovelha nos ombros e carrega. Esse é o bom pastor. Então, para você que quiser anotar as bem-aventuranças, vai dizer, primeiramente, aquilo que Deus se preocupa e, consequentemente, aquilo que nós devemos se preocupar. Por exemplo, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Quem tem sede e fome de justiça é a pessoa injustiçada. Quando uma mãe perde um filho por conta de tiro, aquela mãe clama: Deus, o que eu fiz? Deus, cadê o meu filho? E ela está clamando por justiça, ela está com sede de justiça. E aí depois, do 7 em diante, vai dizer como que nós devemos se comportar diante disso. E ele finaliza dizendo, Jesus: bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça. Perseguidos pelo meu nome. Ou seja, os que promovem justiça de Deus serão perseguidos. Assim como os profetas. Assim como os profetas. Assim como Jesus. E nós percebemos que por toda a Bíblia os profetas, eles são perseguidos porque eles querem estabelecer amor na terra, estabelecer justiça na terra. E nós, como igreja, não podemos se preocupar com o que Deus
corpo. Nós, como igreja, fomos educados a criar grandes espaços de espetáculo, a cantar louvores, e isso tudo faz parte da nossa forma de ser. Mas essa não é a principal preocupação de Deus. Deus, Jesus, vai dizer: nós queremos que vocês amem a Deus sobre todas as coisas e as pessoas como eu os amei. Tiago 1 vai dizer que a verdadeira religião, a religião de Deus, é cuidar do órfão da vida, do necessitado, do fragilizado. Então, diante de tudo isso que nós dissemos para introduzir o tema de direitos humanos, toda essa tradição bíblica, nós vamos falar propriamente agora da Declaração de Direitos Humanos. Ela foi criada em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, pelas Nações Unidas. Então pensa, naquele momento não tem internet, não tem televisão normal, né, como todo mundo tem hoje, poucas pessoas tinham rádio, etc. E aí, aos poucos, as notícias da guerra chegavam para as pessoas. Não chegavam igual hoje no Twitter e na internet. E as pessoas, a cada dia, iam descobrindo atrocidades da guerra. Iam descobrindo o que a Alemanha fez com os judeus e com todo o restante da população. Iam descobrindo o que a guerra promoveu: famílias destruídas, pessoas abusadas, pessoas condenadas, pessoas mortas, pessoas em campos de concentração. Então eles foram descobrindo aos poucos. E aí, em 1948, as Nações Unidas decidem se reunir para criar os direitos humanos. Os direitos humanos, ele é fortemente influenciado pelo pensamento cristão. Existem 30 artigos de direitos humanos. Artigos no sentido direito. Você estuda direito, tem artigo 1, artigo 2. Então, em direitos humanos, existem 30 artigos. Ela aborda direitos de liberdades individuais, coletivas, sociais, políticas, jurídicas, nacionais a todos os seres humanos. Não só os crentes, não só os descrentes, não só os brancos, não só os negros, não só os ricos, não só os pobres, não só os homens, não só as mulheres, mas a todos os seres humanos. Os direitos humanos, ele vai dizer. Nós podemos definir os direitos humanos, como Franklin vai definir, em 4 pilares: liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade sobre o medo e liberdade sobre a necessidade. Liberdade de expressão não está restrito a torturas, não está restrito à imposição de pensamento. Liberdade religiosa, não somente ser uma religião, todos devem seguir essa religião, é o que os direitos humanos vai dizer. E que a igreja também precisa proclamar isso. Eu não estou dizendo que a religião A ou B está certa. Eu estou dizendo que Deus não compactua com quem traz ódio a outras pessoas. E se nós evangélicos trazemos ódio a outras pessoas, respondemos ódio com ódio, Deus não está compactuando com isso. Pilar 3, liberdade sobre o medo, ou seja, ter segurança. Todas as pessoas têm direito a ter segurança. E 4, liberdade sobre a necessidade. Todas as pessoas têm direito de comer, beber e viver. Pode passar? Interessante ressaltar que o objetivo era que houvesse paz mundial. Então a gente tem 2 episódios antes de 50 países, em 1945, 50 países se reuniram para falar a respeito da paz mundial. O que estava acontecendo, na verdade, tinha acabado de acontecer a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. 50 países então se reúnem, um deles é o nosso país, o Brasil. Pessoas começaram a se conscientizar a respeito da paz em um mundo que estava completamente caótico. E dentre essas pessoas estavam os cristãos. Os protestantes, eles queriam que houvesse paz. Os protestantes queriam que as pessoas tivessem dignidade de vida, no relato de vida em abundância. Então, na história dos direitos humanos, a gente vai ver como que a igreja influenciou. Como que a igreja tem a ver com essa busca pelo direito do outro. E a igreja estava completamente envolvida na criação dos direitos humanos.
tinham vários homens e mulheres engajados nessa causa. E esse episódio é considerado um marco para o direito internacional, por ser a primeira estrutura formal e material de proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana no âmbito global. E com isso, muitos valores e normas se tornaram fatores fundamentais para que se pudesse viver em sociedade. Lembrando também que nesse período algumas pessoas estavam passando por escravidão. E aí se criou um artigo a respeito da escravidão. E tudo isso se dá quando nós entendemos qual é a nossa missão. Então, no momento em que a humanidade não aguentava mais as crueldades e as destruições cometidas por duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as pessoas se reúnem para isso. E aí tem uma relação muito grande entre a igreja e os direitos humanos. Eu vou ler para vocês, eu escrevi isso no ano passado. Enquanto isso, prepara o vídeo 2, fazendo favor. Diz: o ser humano é criado à imagem de Deus. Dessa forma, a dignidade humana deve ser respeitada. Como cristãos, devemos preservar a imagem de Deus nas pessoas e viver em comunidade. Significa se preocupar com tudo e todos. Sendo assim, as relações humanas e com a natureza que Deus criou devem contribuir com o espaço que nos rodeia. O ser humano deve atuar em comunidade com amor e responsabilidade. Uma das coisas mais bonitas disso aqui é entender que existe imagem e semelhança no outro, por isso eu devo respeitar o outro. Existe imagem e semelhança de Deus no Maurício, assim como existe imagem e semelhança de Deus numa pessoa que está em situação de rua. Quando você passa por alguém, aceite Deus dizendo dentro de você: essa pessoa é a minha imagem e semelhança. Porque se todos nós tivéssemos essa ideia de que todos somos a imagem e semelhança de Cristo, muitas coisas seriam mudadas. Ontem eu vivi uma situação meio diferente. Saímos da obra no apartamento, eu e uma amiga, e a gente foi passar no supermercado. E aí comprei algumas coisas para levar para o estado da semana e comprei algumas caixinhas de suco pequeno. E fui com ela até o ponto, para ela ir embora e eu ir para minha casa. E aí paramos nesse ponto aqui embaixo do Sesc, para ela pegar o ônibus dela. E tinha um rapaz deitado. E ela conversando comigo, eu não conseguia parar, porque eu estava pensando naquele rapaz deitado. Ela conversando comigo, eu olhando o horário do ônibus para ela e eu pensando naquele rapaz deitado. E a gente conversando sobre as dificuldades
compreender como igreja que Deus não veio salvar somente a nossa alma, mas toda a sua criação. Todos nós, não só nossa alma como fantasma, mas Deus veio salvar toda a sua criação. Todos nós. Mas infelizmente nós nascemos numa cultura violadora dos direitos humanos. A todo instante a gente escuta notícias que violam os direitos humanos. A todo instante a gente vê coisas que violam os direitos humanos. Mas existem direitos humanos e deveres para Deus. Direitos que nós temos e deveres que precisamos cumprir. E um dos deveres é cumprir os direitos humanos. Pode passar um slide, por favor. A igreja deve ser sempre um lugar de vida e esperança junto à humanidade. A comunidade deve testemunhar com a própria vida que os crucificados, ou seja, os invisibilizados, os fragilizados, os excluídos deste mundo não estão sós, e que a injustiça, o sofrimento e a palavra de morte não têm a última palavra. A igreja precisa produzir esperança. E uma coisa que nós dizemos é: ao nos tornarmos imagem e semelhança de Deus, precisamos ser socorro bem presente para as pessoas. Se nós somos filhos de Deus de fato, o salmista vai dizer que Deus é socorro bem presente. Se nós somos filhos deste Pai, como Jesus é filho, precisamos ser socorro bem presente e promover amor onde há ódio, promover justiça onde há injustiça. A igreja sinaliza que o reino de Deus chegou, como Jesus sinalizava: olha, o reino de Deus chegou. E a igreja diz: ele chegará plenamente quando Jesus voltar. Jesus fez o seu espaço comunitário ali, Israel, um lugar de reflexão, um lugar de pregação, amor e transformação. Ele andava por todas as cidades e locais. Podemos ler também o Salmo 146, que demonstra que o centro da atividade profética está na denúncia da injustiça e as exigências da justiça aos oprimidos, aos pobres, aos que não têm direito. Esse é o centro da atividade profética na Bíblia. A profecia é vista como defesa da causa dos direitos. E nós, como igreja profética de Jesus, continuamos esse legado. Queremos falar também de um tipo de direito, um tipo de luta. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que foi promovida por cristãos. Só para nós entendermos o contexto, por favor, passe o slide. Só para nós entendermos o contexto, que pareceu a imagem. Duas séries que acredito que bastante gente tinha visto: Todo Mundo Odeia o Chris e O Maluco no Pedaço. E a última imagem ali é o Lewis Hamilton, um piloto de Fórmula 1 negro. Para a gente entender o contexto estadunidense, para que fosse feita a luta pelos direitos civis. Se a gente olha para Todo Mundo Odeia o Chris, a gente enxerga a todo instante racismo. A todo instante ele é diminuído só por ser negro. A todo instante ele é menosprezado simplesmente por ser negro. A gente olha que tem o bairro de negros e o bairro de brancos. Aí no bairro de brancos tem a Corleone, que é a escola dele. A escola do bairro de negros é ruim. Aí por isso que ele teve que estudar lá na Corleone. Aí ele vai para a Corleone, ele é o único negro da Canto School, porque aquele bairro é só de branco. No bairro de negros tem o Jerome, eles tratam o Jerome como aquele que rouba. Tem o Perigo, que vende as coisas clandestinas, que é o que as pessoas tinham acesso. Tem várias pessoas, fala que tem 4 pais só naquela região, pais trabalhadores. Então demonstra vários descasos com pessoas negras, que é uma realidade local. As séries, filmes vão nos ajudar a entender isso. Que nos Estados Unidos existe uma segregação muito forte. A gente olha para a senhora Morella a todo instante achando que o Chris é burro, achando que o Chris não presta, que o Chris vai roubar, que o Chris pichou, que o Chris fez aquilo, simplesmente por ser negro.
isso reflete como era a forma dos Estados Unidos ver. As pessoas viam daquela forma. Também temos Maluco no Pedaço, que em vários momentos vai refletir sobre esse tema também. Vai dizer a realidade daquele local. A gente vê o policial sempre prendendo ele. Então é uma realidade daquele local, naquele tempo. E também podemos ver Lewis Hamilton. Fórmula 1 é um esporte bastante praticado e, digamos que, amplamente praticado por pessoas brancas e pessoas ricas. Difícil você encontrar um piloto de Fórmula 1 negro como Hamilton. A grande maioria são brancos e são pessoas ricas. O Hamilton também é de família rica. Raramente você vai encontrar um piloto de Fórmula 1 pobre, e já é uma injustiça. Só que ele, por ser o único negro, ou um dos únicos, na verdade, ele não é reconhecido muitas vezes. As pessoas têm dificuldade de reconhecê-lo como o principal piloto de todos os tempos, ou o segundo principal piloto de todos os tempos. Talvez você pode dizer, não é por conta disso, é pelo carro dele, mas no fundo, é porque ele não corresponde aos padrões que a sociedade exige. Os religiosos pediam um padrão, que o Messias viesse de tal jeito, mas ele foi rejeitado porque ele não correspondeu àqueles padrões. Então, esse é o cenário dos Estados Unidos no século passado. E aí surge um pastor, pode passar, chamado Martin Luther King, um pastor batista. Ele é teólogo e filósofo, ele é líder do movimento de igualdade racial. Ele lutou com princípios de não violência e desobediência civil. Ele ganhou em 1964 o Prêmio Nobel da Paz por ter protestos não violentos. Ele a todo instante dizia que a violência não promove nada, porque ele entendeu que o reino de Deus se faz com justiça, com amor, igualdade e solidariedade. E aí ele tem um discurso famoso dizendo, eu tenho um sonho. Uma das primeiras vezes que Martin Luther King se envolveu em um caso, digamos assim, polêmico, entre aspas, foi com uma mulher chamada Rosa Parks. Ela se recusou a se levantar do ônibus. Ela estava no ônibus, o ônibus tinha lugar na frente especial para brancos e atrás um lugar ruim para negros. A gente vê isso em todo mundo deu Cristo também. Lembra quando ele entra no ônibus de negros, aí ele tocando hip hop? Quando ele entra no ônibus de brancos, ninguém quer sentar do lado dele? Aí a Rosa Parks, uma pessoa branca, chegou dentro do ônibus e ela falou, levanta que esse é o meu lugar. E ela recusou a se levantar. Ela não agrediu, que é o princípio da não violência, e ela fez a desobediência civil, que é o princípio de não obedecer coisas que trazem injustiças. Isso já é uma tradição descrita nas cartas do Novo Testamento, que nós devemos obedecer às autoridades, mas quando aquela autoridade não condiz com o reino de Deus, nós precisamos orar e praticar a justiça naquele lugar. E aí essa mulher, Rosa Parks, ela foi presa por não ter levantado da cadeira. E aí Martin Luther King, uma das primeiras coisas que ele fez foi se revoltar nesse cenário. O pastor Martin. O nome dele foi inspirado pelo seu pai, que também é pastor, sua mãe também, que é pastora, em Lutero. Eles eram grandes apreciadores de Lutero, o que Lutero fez. Então Martin Luther King, o nome dele, foi inspirado em Lutero. E ele, semelhante a Lutero, causou um movimento que trouxe liberdade. E em 1963 ele fez o discurso mais famoso dele para 250 mil pessoas. O discurso é amplamente conhecido como Eu Tenho um Sonho. A gente pode ler esse discurso, eu separei alguns trechos. Eu tenho um sonho. Repetiu por diversas vezes em sua fala ao profetizar por uma terra com liberdade e oportunidade. E ele diz, eu tenho um sonho que nossos filhos não serão julgados pela cor das suas peles, mas pelo conteúdo do seu caráter. Passa o slide. E ele finaliza esse discurso para 250 mil pessoas, em princípio de não violência. O protesto não tinha violência.
e desobediência civil, ele finaliza o discurso dizendo. E quando isso acontecer, o sonho dele, que ele começa a dizer, olha, eu sonho com que a cidade de Manhattan, as pessoas negras e brancas possam dar as mãos. Eu sonho com que a cidade de Washington aconteça isso. Eu sonho com que a cidade de Nova York, e ele vai dizendo cada cidade no discurso dele, e ele finaliza. E quando isso acontecer, quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando deixarmos de ressoar de cada vila, de cada lugar, de cada estado, de cada cidade, seremos capazes de chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar as mãos e cantar as palavras da antiga canção espiritual negra. Finalmente livres, finalmente livres. Graças a Deus Todo-Poderoso, livres finalmente. Ele é um marco no direito civil nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um antes dele e um depois dele. Hoje, ainda existe racismo nos Estados Unidos, como existe no Brasil e em vários lugares do mundo. Mas lá nos Estados Unidos, o racismo diminuiu graças a um pastor que decidiu ser profeta, que decidiu fazer do país dele um lugar mais igual, decidiu acreditar de fato na Bíblia, de acreditar de fato nas palavras de Jesus e transformá-las em realidade. Tudo isso graças a um pastor. E aí, infelizmente, em 1968, ele estava num hotel, ele estava descendo uma sacada, e ele morreu de um tiro de uma espingarda. Tinha um homem, que eu não me recordo o nome, que fazia parte da Klux Klan. Esse movimento existe até hoje. É um movimento, não sei se vocês já viram, de pessoas que se vestem todas de branco, com chapéu branco, não mostram o rosto, que eles fazem alguns ritos, algumas seitas, que promovem o ódio contra os negros. E é um desses membros da Klux Klan matou Martin Luther King. Inclusive há relatos de que possa ter sido políticos que fez isso, mas foi concluído no inquérito que foi um membro da Klux Klan. Podemos reduzir em KKK, é a sigla do movimento. Mas a gente percebe como um cristão, um pastor, promoveu uma diferença enorme para a sua sociedade. A gente consegue entender como um pastor acreditou de fato que ele precisa profetizar sobre a cidade dele, sobre o país dele. E olha o que ele causou. Ainda que isso, assim como os profetas, como a gente disse aqui, traga ameaças à nossa própria vida. Paulo, inclusive Jesus, às vezes vai nos dizer que nós devemos estar prontos para morrer pela causa do Evangelho. E a causa do Evangelho não é apenas pregar o Evangelho, mas ensinar para que todas as pessoas tenham acesso à salvação, assim como diz Mateus 28. Exato. Nós podemos ser assim também. Deus nos chama para ser uma igreja profética. E o Martin Luther King deixou um extenso legado profético, um legado de igualdade em seu país. Isso nos traz uma reflexão que nos faz pensar no nosso futuro. Um dia nós não estaremos mais aqui, mas qual o legado que nós vamos deixar para as pessoas? Sabe, eu sonho em deixar um legado de luta pelo direito do outro, para que outras pessoas tenham uma vida digna, para que ao olhar para as comunidades periféricas de Vitória, as pessoas encontrem um lugar seguro para viver, longe da criminalidade. E isso eu encontro no Evangelho, sabe? Esse sonho pessoal é uma esperança que eu encontro no Evangelho que vai transformar a minha comunidade. E esse é o sonho de todo cristão. Deveria ser o sonho de todo cristão, independente das ameaças que ele possa viver. Porque quando nós denunciamos um sistema, e quando nós falamos de injustiças sociais, são sistemas muitas vezes políticos e econômicos. Quando nós denunciamos esses sistemas, existem pessoas lá dentro que têm poder, existem pessoas lá dentro que têm dinheiro e que pode vir contra as nossas vidas. Mas quando nós temos uma palavra liberada do céu, de Deus, nós nos mantemos firmes, porque a obediência do profeta mantém o profeta onde ele vai chegar. Quase todos os profetas da Bíblia morreram. Quase todos. Decapitado, Crucificado, de cabeça para martirizado, baixo, apedrejado. E
Não que os profetas irão morrer hoje, porque hoje já existe uma outra forma de pensar direitos humanos. Mas a Bíblia diz que os profetas serão perseguidos, porque eles promovem a justiça. Aí as bem-aventuranças, Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça, em meu nome. E o que nós, profetas, uma igreja profética, estamos fazendo que causa isso, uma revolta nas pessoas? Pode subir o slide, fazendo favor? Queremos finalizar falando sobre o direito da criança e do adolescente. É para cima o slide. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele surge depois do Estatuto dos Direitos Humanos e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe o Estatuto do Idoso, que são pensados como minorias que precisam desses acessos. O ECA, ele existe para garantir o direito da criança e do adolescente. Então, hoje, vamos pensar lá, quando surgiu os direitos humanos, não existiam direitos para as pessoas. Hoje, uma criança, ela já nasce com direitos. E essa é uma conquista muito grande para nós. Uma criança, hoje, ela já nasce com o direito de estudar, de comer, de ter alimentação. E se nós, como sociedade, vemos uma criança que tem o seu direito e o seu dever infringido, é a nossa missão denunciar. Porque a criança é vista como alguém que não pode se defender. E quem defende a criança é a sociedade. São todos que estão na sociedade que defendem o direito da criança e do adolescente e o direito do idoso. Então, são duas classes de minorias. O idoso não pode ser abandonado pela família. Existe uma propaganda agora nos canais de televisão que diz que nós, como sociedade, não podemos abandonar o idoso. E, de fato, nós hoje somos jovens, vai chegar um momento que nós seremos idosos e alguém não poderá nos abandonar, precisaremos ser cuidados, porque voltamos a ser como crianças, digamos assim. E esse é um ciclo da vida. E nesse ciclo da vida, nós não podemos deixar de lutar pelo direito da criança e do adolescente e nem pelo direito do idoso. Nós não podemos ser como o padrão deste mundo. Que a forma de pensar das pessoas é que o idoso, como ele não pode trabalhar, não pode produzir, ele não vale de nada, assim como a criança também. Existem movimentos socioeconômicos que produzem maldade no mundo. Não é porque o idoso ou a criança não trabalham ou não produzem algo, é que eles não são humanos, é que eles não precisam de direitos, de lazer, de educação, de cultura. Pelo contrário, direitos humanos vai dizer que todos nós, independente de qualquer coisa, precisamos desses direitos. E aí o ECA vai falar que a criança tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, direito de ser protegido da violência física ou psicológica, direito da convivência familiar e comunitária, direito da educação, esporte e lazer, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. E como nós, igreja, sinalizamos esses direitos? Sinalizando o reino de Deus. Hoje o projeto Transformar é uma forma de sinalizar que o reino de Deus chegou. A maioria das crianças estudam em escolas públicas aqui do Espírito Santo, se não todas as crianças. Todas as crianças. E a gente sabe que existe uma diferença de educação entre uma escola particular e uma escola pública, e isso infelizmente acontece. Mas como nós proclamamos justiça diante desse cenário? Trazendo educação de qualidade. Hoje no projeto Transformar tem educadores de qualidade, pedagogos, professores de qualidade, para promover uma educação melhor para essas crianças. Não queremos que eles sejam somente cristãos, mas que sejam homens e mulheres de direitos e promovam uma vida melhor. E quando nós falamos que esses estatutos, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto o Estatuto do Idoso, precisa de promover a proteção das vivências, tanto do idoso quanto das crianças, nós estamos falando dessa proteção que é criada por toda a sociedade. Então, é o nosso dever, cuidar do direito da criança e do adolescente. Quando algo não vai bem, uma criança não está na escola, tem um órgão que vai até a família, até a criança, para que o direito da criança seja sanado. Mas como que isso chega até os órgãos competentes? Através de pessoas que estão inseridas na sociedade, que sabem sobre os direitos e deveres. Por isso que palestras como essa, que traz os direitos humanos, que Estatuto da
quando a igreja levanta a voz para dizer está errado, as pessoas precisam ouvir, porque a igreja é uma forma de influência. Então, debates que trazem assuntos dos direitos humanos, direito da criança e do adolescente, direito do idoso, nos fazem refletir quando estivermos diante de uma situação de abuso, uma situação que precisa de denúncia, uma situação de evasão escolar. Nós já vimos crianças com 7 anos que chegaram para a gente na maior naturalidade e disseram que não estudavam. Isso precisa ser mudado. Criança, que é considerada criança até os 12 anos, precisa estar na escola. Criança precisa ter direito à alimentação. A criança precisa ter direito à cultura, acesso ao esporte e ao lazer. Então, nós, como igreja, precisamos estar de olho nisso, para que o reino de Deus seja de fato estabelecido. O avivamento ele transforma a sociedade. Quando nós sabemos de informações como essa, nós estamos promovendo o avivamento nas nossas vivências. E a igreja sinalizadora do reino de Deus promove justiça. Nós testemunhamos aqui que no projeto tinha uma criança que usava o chinelo da mãe porque ela não tinha chinelo. E o projeto conseguiu, através de doações, um chinelo para essa criança. No projeto, o sábado casado, foi essa ação, tinha uma criança que não tinha comida em casa e ela pediu, eu queria comida. Era a semana do Dia das Crianças, né? A gente queria dar brinquedos, mas ela pediu comida. Nós damos a comida e o brinquedo. Mas como que nós, igrejas, sinalizamos isso? O reino de Deus chegou, é saindo, é vivendo a nossa vida cotidiana, expressando o amor de Deus. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com expressar de forma cotidiana esse amor, essa solidariedade. Pode passar o slide? Agora, se nós pensamos, diante de tudo isso, a frase de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vida verdadeira, vida cheia de alegria, vida cheia de educação, vida cheia de lazer, vida cheia de direitos. Eu vim para que todos, não só os gentios, não só os judeus, não só os palestinos, não só os europeus, não só os asiáticos, os latinos-americanos, os norte-americanos, os da Oceania, mas todos têm vida e vida em abundância. Pode passar o slide? Uma curiosidade, eu fiz essa imagem com inteligência artificial. Eu escrevi Jesus e os direitos humanos e gerou essa imagem. Um Jesus para todos, um Jesus para todas as pessoas e que está no meio do povo. Não é um Jesus longe e que você tem que ir até Jesus, mas um Jesus que está no meio das pessoas, aqueles que têm fome e sede de justiça. Diante disso, eu quero